São muitas as atividades científicas e cotidianas onde não se pode prever o resultado. Tirar cara ou coroa, jogar um dado, a órbita de um elétron, jogar na loteria, tentar prever o sexo de um bebê. Esses eventos, chamados de aleatórios ou ao acaso, possuem 3 aspectos em comum. Se conhece previamente o conjunto dos resultados possíveis. Esse conjunto de resultados é chamado de espaço de possibilidades ou espaço amostral. Se desconhece previamente o resultado que se obterá uma vez feita a experiência. Trata-se, portanto, de um resultado que não se pode prever. Se pode repetir a experiência quantas vezes forem necessárias, em condições muito semelhantes. A probabilidade de um evento aleatório, pela regra de Laplace, é a relação entre 2 números. O número de casos favoráveis ao evento pelo número de casos possíveis, desde que equiprováveis. Ao lançar um dado honesto, os casos possíveis são equiprováveis, isto é, todas as faces têm a mesma probabilidade de sair. Ao lançar um dado honesto, qual a probabilidade de sair a face 3? Um caso favorável, pois só há uma face 3 num dado, em 6 casos possíveis. 1/6. Ao lançar um dado honesto, qual a probabilidade de sair uma face maior do que 3? 3 casos favoráveis, as faces 4, 5 e 6, em 6 casos possíveis. 3/6. Simplificando, 1/2. Pela definição clássica de probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis, uma probabilidade nunca será negativa. Na pior das hipóteses, não se tem casos favoráveis ao evento e a probabilidade é nula. Como o número de casos favoráveis não pode superar o número de casos possíveis, uma probabilidade nunca será maior do que 1. Na melhor das hipóteses, o número de casos favoráveis é igual ao número de casos possíveis e a probabilidade resulta igual a 1. Procure não esquecer, probabilidade é número compreendido entre 0 e 1. Vamos ver então 2 questões de aplicação, 2 exercícios de vestibular. Me acompanhe na tela. Uma mãe, brincando com seus filhos, pediu que eles escrevessem todos os anagramas da palavra escola. Cada anagrama foi escrito em um pedacinho de papel e colocado em uma caixa vazia. Retirando-se ao acaso um desses papéis, qual a probabilidade de que a palavra nele escrita tenha todas as consoantes juntas? Vamos calcular o número de casos possíveis. São 6 letras distintas. O total de anagramas é obtido pela permutação das 6 letras. A permutação de 6 fatorial, é igual a 720. 720 anagramas. Vamos pensar nos casos favoráveis ao evento consoantes juntas. Tudo se passa como se tivéssemos apenas 4 letras, as 3 vogais e o grupo das 3 consoantes, que passamos a considerar como se fosse uma única letra, já que devem permanecer juntas. O total de anagramas é o número de permutações desses 4 elementos. 4 fatorial multiplicado por 3 fatorial, pois as 3 consoantes também podem permutar, mudar de posição entre elas. Resulta 24 vezes 6, 144. 144 anagramas têm as consoantes juntas. Escolhido um papel ao acaso, a probabilidade de que as consoantes estejam juntas é de 144 casos favoráveis em 720 casos possíveis. Simplificando, temos 1/5. Vamos fazer mais uma questão de aplicação. Me acompanhe na tela. Para desligar seu sistema de segurança, devem ser acionados simultaneamente 3 determinados botões de um painel que possui 5 botões.
Qual a probabilidade de desligar-se o sistema, escolhendo-se ao acaso, aleatoriamente, os 3 botões? Vamos calcular o número de casos possíveis. São 5 botões e devemos escolher 3. Como a ordem com que você escolhe os botões não importa, trata-se de uma combinação simples. Observe o painel na sua frente. Você vai apertar o primeiro botão. Quantas possibilidades você tem? 5. Qualquer um dos botões. Você escolhe um e mantém apertado. Você agora deve escolher o segundo botão. Quantas possibilidades você tem? 4. Mantenha-o também apertado. Você deve escolher um terceiro botão. Quantos botões ainda restam? 3. Assim, o número de casos possíveis é 5 vezes 4 vezes 3. Como a ordem não importa, descontamos a permutação dos 3 botões escolhidos dividindo por 3 fatorial, que se pode escrever como 3 vezes 2. Resulta 10 escolhas possíveis. Como você deve escolher 3 botões, e são 3 os botões que desligam o sistema, só temos um caso favorável, a sequência certa. A probabilidade resulta em um caso favorável em 10 possíveis. 1/10. A união de 2 conjuntos A e B nos fornece um outro conjunto, onde cada elemento pertence a A ou a B. Vejamos como calcular a probabilidade deste novo conjunto, o evento união. Se o número de elementos de A unido com B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção de A e B, então a probabilidade de A unido com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção. No caso de eventos mutuamente exclusivos, isto é, que não possuem elementos em comum, a probabilidade da união é simplesmente a soma das probabilidades. Vamos resolver uma questão sobre a união de eventos. Me acompanhe na tela. Em um colégio foi realizada uma pesquisa sobre atividades extracurriculares de seus alunos. Dos 500 alunos entrevistados, 240 praticavam um tipo de esporte, 180 frequentavam um curso de idiomas e 120 realizavam as 2 atividades. Ou seja, praticavam um tipo de esporte e frequentavam um curso de idiomas. Se nesse grupo de 500 estudantes, um é escolhido ao acaso, qual a probabilidade de que ele realize pelo menos uma dessas atividades? Isto é, pratique um tipo de esporte ou frequente um curso de idiomas. Constituindo diagramas de Euler-Venn, temos 120 elementos em comum, já que, segundo o texto, esse é o número de alunos que realizam as 2 atividades. Como o total dos que praticam esporte é 240, temos então que 120 realizam apenas esporte. Como o total dos que frequentam o curso de idiomas é de 180, temos que 60 realizam apenas esse curso de idiomas. Somando 60 com 120 com 120 resulta 300. Como se tem 500 alunos, conclui-se que 200 não realizam nenhuma das 2 atividades. A probabilidade de que um aluno pratique um tipo de esporte ou frequente um curso de idiomas é igual à soma das probabilidades, menos a probabilidade de que pratique 2 atividades. 240 sobre 500, mais 180 sobre 500, menos 120 sobre 500. Resulta 300 sobre 500, que simplificado dá 3/5. Será afetada uma probabilidade se você ficar sabendo de um fato relacionado ao evento antes da experiência? Vejamos a definição da probabilidade condicional. A probabilidade do evento A, sabendo que o evento B ocorreu,
é igual à razão do número de elementos da intersecção de A e B pelo número de elementos de B, ou o que é equivalente à razão dessas probabilidades. Se a probabilidade de A, sabendo que ocorreu B, é igual à probabilidade de A, ou a probabilidade de B, sabendo que ocorreu A, é igual à probabilidade de B, dizemos que os eventos são independentes. Ficar sabendo de um evento não altera a probabilidade do outro ocorrer. Vejamos um exemplo, um exercício de probabilidade condicional. Num grupo de 400 homens e 600 mulheres, a probabilidade de um homem sofrer de miopia é de 0,05 e a probabilidade de uma mulher ter a mesma doença é de 0,10. Uma dessas pessoas é escolhida ao acaso. Calcule a probabilidade de ela ter a doença. No item B, sabendo que ela tem a doença, calcule a probabilidade de ser um homem. 0,05 equivale a 5%. 5% de 400 é 20. Assim podemos dizer que 20 homens têm miopia e 380 não têm. 0,10 equivale a 10%. 10% de 600 é 60. Assim, podemos dizer que 60 mulheres têm miopia e 540 não têm. Temos um total de 80 pessoas com miopia e 920 pessoas sem miopia. Qual a probabilidade de escolher uma pessoa desse grupo ela ter miopia? Basta dividirmos o total de míopes pelo total de pessoas do grupo. 80 sobre 1000, 0,08. Sabendo que essa pessoa tem miopia, qual a probabilidade de ser homem? Basta pegarmos do total de homens com miopia e dividirmos pelo total de míopes. 20 sobre 80, 0,25. Bem, hoje você teve um primeiro contato com o conceito de probabilidade, a relação entre o número de casos favoráveis a um evento pelo número de casos possíveis, além do evento união e da probabilidade condicional. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.